E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar em duas formas de pensar que são, assim, fundamentalmente diferentes e que definem o futuro financeiro de qualquer pessoa. É uma escolha que todo mundo faz, muitas vezes sem nem perceber, e que determina onde cada um vai estar daqui a 30 anos. Essa frase é forte, né? Ela vai direto no ponto. A questão não é o esforço, e sim a perspectiva. A forma como a gente enxerga o nosso trabalho e o nosso dinheiro é o que, no fim das contas, realmente molda o nosso futuro. Ok, então vamos destrinchar essa ideia. Ter uma mentalidade de funcionário não é sobre ter um emprego, de jeito nenhum. É, na verdade, uma barreira psicológica que nos impede de construir riqueza de verdade. É uma armadilha, sabe? Sutil, mas muito, muito poderosa. Então, aqui está o pulo do gato. Essa mentalidade faz a gente priorizar a sensação de segurança de um emprego em vez da verdadeira segurança financeira. É aquela ideia de que um salário fixo é o caminho mais seguro, quando na real ele acaba nos prendendo a um crescimento que tem um teto, um limite. E o mais interessante são as forças que mantêm a gente preso nisso. Primeiro, o viés de incentivo, que é basicamente medir o valor em horas trabalhadas e não nos resultados que a gente gera. Depois, o viés de autoridade, que nos leva a parar de pensar por conta própria e a simplesmente delegar as decisões importantes. E a prova social? Bom, é o famoso se todo mundo está fazendo, deve estar certo. O problema é que a manada raramente caminha na direção da independência financeira. Agora vamos colocar essas duas formas de pensar lado a lado. A diferença, gente, não é pequena. Ela é fundamental e as consequências ao longo do tempo são enormes. E aqui a gente vê a matemática por trás de tudo. O pensamento de funcionário busca um aumento de, 5% sobre um salário. Já o pensamento de dono busca compor capital a 15% ao ano sobre uma base que também está crescendo. Um caminho tem um teto claro, o outro não tem. A diferença em algumas décadas é simplesmente astronômica. Essa talvez seja a distinção mais importante de todas. O emprego é uma ferramenta excelente para gerar fluxo de caixa, para pagar as contas. Mas a riqueza de verdade não vem da renda. Ela vem de ser dono de ativos que se multiplicam. Negócios, imóveis, ações, propriedade intelectual. Essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. O sistema de emprego não foi desenhado para enriquecer o funcionário, foi desenhado para pagar de forma justa pelo tempo que ele dedica ali. Entender essa diferença é o primeiríssimo passo para virar o jogo. A boa notícia é que a solução não é sair pedindo demissão amanhã. Calma. Ela começa com uma mudança de paradigma, uma mudança mental. É uma transformação que acontece primeiro por dentro, antes de qualquer ação do lado de fora. Ok, vamos usar uma ferramenta mental do gênio Charlie Munger, a inversão. Em vez de perguntar como ter sucesso, vamos inverter a pergunta. O que garantiria o fracasso? O que faria com que uma pessoa ficasse dependente para sempre? Quando a gente identifica exatamente o que evitar, o caminho certo fica muito mais claro. E aqui estão as respostas. Para garantir a dependência, é só seguir esses passos. A beleza da inversão é que ela nos dá um mapa bem claro do que não fazer. O caminho para a independência é, simplesmente, fazer o exato oposto disso tudo. E essa, para mim, é a mensagem mais poderosa. Não é preciso largar tudo. Na verdade, o emprego atual pode ser a base perfeita para começar essa transformação. O salário pode ser visto como o capital semente para começar a cultivar essa mentalidade de dono. Beleza, chega de teoria, vamos para a prática. Como exatamente uma pessoa começa a cultivar uma mentalidade de dono, mesmo tendo um emprego fixo? Aqui vai um guia, um passo a passo. Bom, esses são os passos. É começar a estudar negócios como se fosse um potencial comprador. É tratar o salário como o capital de investidor. Focar em desenvolver habilidades que resolvem problemas grandes, que agregam valor de verdade e, por fim, construir um arsenal de modelos mentais de várias áreas para tomar decisões melhores. Isso torna qualquer pessoa muito mais valiosa em qualquer lugar. E agora a gente chega na conclusão. O motivo pelo qual essa mudança de mentalidade é tão urgente é porque o tempo é o ingrediente mais crítico de todos. Pequenas mudanças hoje levam a resultados drasticamente diferentes lá na frente. Olha só esse gráfico. Ele torna o conceito abstrato dos juros compostos em algo muito, muito real. A diferença entre começar aos 30 e aos 50 não é linear, ela é exponencial. Cada ano que se passa pensando como funcionário é um ano de juros compostos que nunca mais vai ser recuperado. É um custo de oportunidade gigantesco. No final das contas, o resumo é este. É o mesmo tempo, muitas vezes o mesmo esforço, mas com resultados completamente diferentes. Um caminho leva a uma dependência contínua,
o outro, a liberdade. A única diferença real foi o conjunto de modelos mentais usados para tomar as decisões ao longo dessa jornada. E essa é a pergunta final. Mas sabe, não é uma pergunta sobre o futuro, é uma pergunta sobre hoje. A escolha entre essas duas mentalidades é feita todos os dias, em cada pequena decisão sobre como o nosso tempo, nosso dinheiro e nossa atenção são usados. Qual caminho está sendo construído agora mesmo? Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.